Silêncio, cachorro! Sextou! Os meus efeitos especiais, minha superprodução, não colaboraram hoje com o meu vídeo, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar, tá bom? Sextou, pessoal, e hoje a nossa aula, diretamente das telinhas do Indiana Jones. Quem é Indiana Jones? Pergunta pro papai e pra mamãe que eles saberão te dizer, tá bom? Eu estou assim descabelada porque eu fui a fundo buscar fatos históricos da nossa aula de hoje. E hoje vamos trabalhar o alfabeto egípcio, dentre outras linguagens da história, tá bom? Bora lá assistir os slides então. Eu vou tentar arrumar aqui minha superprodução, tá bom? Até daqui a pouco. Oi, turminha! Vamos aos nossos slides. Vamos falar hoje sobre as linguagens na história. Vocês verão isso no nosso livro, da página 7 à página 13. Mas aqui a professora traz um estudo mais aprofundado e dentro da nossa realidade para complementar o que o livro nos traz, tá ok? Então, nesse segundo slide, a professora traz a evolução da escrita numa linha do tempo. Então, desde as pinturas rupestres, no ano 4000 a.C., até os anos 2000 depois de Cristo com os emojis. Professora, emoji é considerada escrita? Sim, a gente vai ver isso mais pra frente no desafio, tá bom? E nas atividades do livro. Vamos falar sobre a arte rupestre. A arte rupestre é o termo que denomina as representações artísticas pré-históricas, realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, ou mesmo sobre superfícies rochosas ao ar livre. A arte rupestre divide-se em dois tipos. Nós temos a pintura rupestre, que são composições realizadas com pigmentos, e aí eles utilizavam diversos pigmentos, e a gravura rupestre, que são imagens gravadas em incisões na própria rocha. Então a prof traz duas imagens, olha, uma que é a imagem gravada com incisão na própria rocha, e a outra que traz a composição realizada com pigmentos, tá? Dentre esses pigmentos, eles utilizavam vários, e inclusive sangue dos animais também era utilizado, né? Faziam uma mistura e utilizavam como base para esses pigmentos. Agora vamos falar um pouquinho dos pictogramas. Nós já vimos pictogramas lá em matemática. Lembram dos gráficos com pictogramas? Então, os pictogramas são sinais que, através de uma figura ou um símbolo, permitem desenvolver a representação de algo. Certos alfabetos antigos foram criados em torno de pictogramas. Na pré-história, o homem registrava diversos acontecimentos através de pictogramas. As figuras que aparecem nas pinturas rupestres, por exemplo, que a gente viu anteriormente, podem considerar-se como pictogramas. No desenvolvimento da escrita, por consequente, os pictogramas foram essenciais. Dos desenhos que, por semelhança, representavam alguma realidade, o ser humano passou a criar símbolos mais complexos que transmitiam pensamentos, os ideogramas. O avanço chegou com o desenvolvimento da escrita cuneiforme, que nós já vamos ver, cujos símbolos não representavam só palavras específicas, pois também eram associados a um som. Então, olha ali o exemplo do pictograma que a prof deixou nesse slide para vocês.
Vamos falar agora da escrita cuneiforme. Considerada a mais antiga língua humana escrita conhecida, a escrita cuneiforme é definida como uma escrita produzida com auxílio de objetos em formato de cunha. Vocês já verão na imagem, que é uma pequena ferramenta de entalhe. Foi criada pelos sumérios por volta de 3500 a.C. na antiga Mesopotâmia. Então ali tem um modelinho, né? Uma imagem da escrita cuneiforme, outra imagem e por fim a ferramenta que eles utilizavam, que é em formato de cunha, tá bom? E agora nós falaremos sobre os hieróglifos, que nós utilizamos no bimestre passado para fazer o trabalhinho de história com os papiros, vocês se lembram? Então, olha ali o alfabeto, como a professora mostrou para vocês no bimestre passado. Os sinais da escrita egípcia são chamados hieróglifos. Esse termo deriva de duas palavras gregas, hiero, que significa sagrado, e glifos, que significa escrita. Então, escrita sagrada. Os hieróglifos podem representar sons, ideias ou palavras. Os hieróglifos eram desenhados nos sarcófagos e nas paredes dos templos e dos túmulos, mas também num material inventado pelos egípcios, o papiro. Então, nós vamos ver agora a fabricação do papiro. Então, vamos falar sobre o papiro. No bimestre passado, nós representamos o papiro através de uma técnica com a borra do café para envelhecer o papel sulfite. Vocês se lembram? Então, agora a gente vai estudar como era feito o papiro. O papiro é uma planta aquática existente no delta do rio Nilo, que chega a ter de 5 a 6 metros de comprimento. Para se fazer papiro, corta-se o miolo do talo em finas lâminas, que são umedecidas em água e vinagre e depois dispostas em fileiras horizontais e verticais, intercalando, né, uma sobre a outra. São depois prensadas durante uma semana, no final da qual se obtém uma folha onde se pode escrever. Então, aqui ao lado, a professora colocou uma imagem de como é feita a preparação, então, do papiro. Nós não poderíamos falar sobre hieróglifos sem falar sobre a pedra de Roseta. Vamos entender. A escrita hieroglífica dos egípcios era muito complexa e foi um grande mistério durante vários e vários séculos. Somente no início do século XIX, quando o general Napoleão Bonaparte realizou a invasão do Egito, é que esse tipo de escrita começou a ser desvendado. Uma equipe de cientistas franceses passou a catalogar diversas peças e fragmentos cravejados pela misteriosa escrita egípcia. Entre outros achados se destacava a Pedra de Roseta, uma lápide de basalto negro onde foram encontradas inscrições em grego, hieroglífico e demótico. Somente em 1821, graças aos esforços do jovem pesquisador Jean-François Champollion, viu que chique, a professora aprendeu a falar, eu usei o Google Tradutor, tá bom? A palavra Ptolomeu foi por ele traduzida desse documento escrito. Depois dessa pequena descoberta, foi possível realizar a leitura de uma variedade de outros documentos que explicam importantes traços desta civilização. Então, esse nosso amigo pesquisador, ele conseguiu traduzir na Pedra de Roseta a palavra Ptolomeu. Dali em diante, eles conseguiram, foi mais fácil, né? Facilitou desvendar, descobrir as outras palavras. Pessoal, continuando a falar sobre a Pedra de Roseta. Vocês acham que a Pedra de Roseta é uma pedrinha pequenininha? Não, 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 não. O fragmento de um bloco que pesa quase 1 tonelada, mede 118 centímetros e tem 77 centímetros de largura e 30 de espessura, foi fundamental para a compreensão da história do Antigo Egito. Onde essa pedra está hoje? Por alguns anos, na época da descoberta, os franceses ficaram com a Pedra de Roseta. Entretanto, perderam a posse do Egito para os ingleses e em 1801 ela foi transportada para o Museu Britânico em Londres. Atualmente é possível também visitá-la online. No ano passado, o museu passou a disponibilizar uma visão em 3D para explorar o artefato. Então, no final da nossa aula, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom?
Depois de falarmos sobre hieróglifos, é hora de falar do alfabeto latino, que é o alfabeto que nós usamos até hoje. O termo alfabeto vem do grego alfa mais beta, que representam as duas primeiras letras do alfabeto grego. O sistema de sinais possui diversas variações e cada povo ou civilização pode criar ou adaptar o seu para ser utilizado como uma forma de comunicação. O alfabeto mais utilizado no mundo é o alfabeto latino, que vem da origem do alfabeto grego, que por sua vez é considerado o primeiro alfabeto real. Por quê? Porque ele indicava de maneira clara, consistente, tanto as consoantes quanto as vogais. Então, olhem ali na imagem, é o alfabeto que a gente utiliza. Mas, como a nossa turminha é a turminha diferentona, Tchugarigorô, a gente não fica limitado a conhecer só a história da escrita. A gente tem algumas curiosidades extras. Então, vamos às curiosidades históricas? Os egípcios desenvolveram a aritmética, a matemática e a geometria. Desenvolveram também a astronomia, que é a identificação das estrelas e planetas, calendário solar, com os 365 dias, que é o calendário que a gente utiliza hoje, né? Desenvolveram a medicina, graças ao conhecimento do corpo humano obtido com a mumificação. Então, muitos conhecimentos vieram dos egípcios e foram se desenvolvendo, né, com o decorrer dos anos. Que tal visitar o Museu Britânico e explorar a Pedra Roseta em 3D? Será demais. Olha aí o link para vocês, pessoal. Vocês podem, devem e vão visitar, porque depois a professora vai fazer umas perguntas relacionadas a essa visita. É muito legal, eu já visitei. Como é em 3D, vocês podem girar, vocês podem aproximar. É muito bacana, tá bom? Eu vou deixar esse link também, porque aqui é um vídeo, então vocês não conseguem copiar o link daqui. Eu vou deixar esse link no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Dúvidas? Mandem em nosso grupo do WhatsApp, tá ok? Então, até a próxima aula. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Depois de ir a fundo buscar os fatos para vocês, eu voltei. Um pouco suja ainda dos efeitos especiais. Agora, com o cabelo devidamente tratado, com uma super hidratação, né? Porque fiquei descabelada de tanto buscar a história, né? Então, vamos para os exercícios. Como eu falei lá nos slides, galerinha, vocês vão trabalhar da página 7 até a página 13, ok? Da página 7, ó, da página 7 até a página 10, vocês vão ler, então, sobre as transformações na linguagem, na escrita, e vão usar lá o suporte dos slides que a prof fez para vocês. Na página 10 tem uma atividade. Vocês vão assinalar a alternativa correta a respeito dos sistemas de escrita, tá bom? Então, ali, o que vocês acharem que é correto, vocês vão assinalar com um X. Depois tem um textinho que vocês vão ler sobre as transformações do alfabeto fenício. E na página 11 vão responder as 3 perguntas baseadas nesse texto, tá bom? Depois, eu faço parte da história. A forma como falamos e escrevemos também se modifica com o passar do tempo. Existem palavras que não são mais usadas, tiveram seu significado transformado ou são escritas de outra forma. Surgiram mais recentemente ou são de outras línguas. Lembra quando a professora falou para vocês o significado de pão na época dos avós? Ah, aquele garoto é um pão. Que o significado era bonito? Então, hoje o pão tem outro significado, né? Então, ali tem vários termos que vocês vão ler, vão fazer uma pesquisa a respeito desses termos, dessas expressões que estão ali no retângulo, e depois vocês vão escrever aquelas que não são mais usadas, vocês vão colocar ali. Sofreram acréscimo de significado, tem mais de um significado hoje, são originárias de outras línguas, surgiram recentemente e são abreviadas para uso da internet. Essas vocês vão saber decore e salteado, né? Porque vocês usam bastante lá no WhatsApp. Lá na página 12, vocês têm outro texto, outra leitura. Vocês vão ver que os sistemas de escrita no passado não surgiram ao mesmo tempo. Foram diferentes, as evoluções aconteceram de forma diferente para os povos, para os diferentes povos. Então, vocês vão ler e vão responder ali a perguntinha da página 12
quais são as semelhanças entre o sistema de escrita dos astecas, nativos da América, e a escrita sumérica e egípcia, tá bom? Podem pesquisar, pergunta pro papai, pra mamãe. E a nossa última página, que é a página 13, vocês vão marcar X na alternativa que aponta a diferença entre a escrita pictográfica, que é dos pictogramas, como as dos astecas e a escrita que usamos atualmente, tá bom? Então assinala lá a alternativa que aponta essa diferença. E a letra C, qual foi a importância dos historiadores decifrarem os pictogramas dos códigos astecas, tá bom? Dos códices. A professora não vai mais editar esse vídeo, tá bom? Vai com errinho mesmo, a gente erra, né? Faz parte. Aprender é divertido. Agora vamos trabalhar com os emoticons, tá bom? Ali vocês têm vários ditados populares e tem os emoticons, né? Os emojis. Lembra que a professora falou lá no slide? Ah, mas será que emoji é considerado uma linguagem, uma escrita? O desenvolvimento da escrita? Sim, são pictogramas da nossa época. Assim como placas de trânsito, as placas de restaurante, aquela placa que quando você entra numa lanchonete, tem aquele símbolo do Wi-Fi, aquilo é um pictograma, que representa o quê? Wi-Fi, tá? Então ali, vocês vão ligar o conjunto de emojis com o ditado popular correspondente, tá bom? Beleza? Por hoje é só, um beijo, bom final de semana, aproveitem bastante, papai, mamãe, doguinho. Ah, o meu doguinho participou, tá, gente? Vocês viram ali, né? No começo, né? Foi o Bono. O Cisco não quis participar, que tem 2 aqui em casa, mas o Cisco ele é mais reservado, né? O Bono já é mais, tá bom? Então, um beijo. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, fui!